galera, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que hora vocês estão assistindo essa aula aí. Meu nome é Luiz Guilherme, eu sou professor do Cefet lá em Curvelo, tá? E agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de função afim, ok? Então, o tema que nós vamos ver na aula de hoje é as raízes de uma função, né? Vocês já viram um pouquinho sobre raízes na parte de introdução. E depois nós vamos estudar o sinal da função afim. Então, bora lá. Então tá aí, galera, olha. Raízes de uma função e estudo de sinal de uma função afim. Qual que é a definição de raiz? A gente vai dizer que um número real x é raiz de uma função f se e só se f de x é igual a zero. O que significa isso? Ao aplicar a função f no valor de x, se esse valor da função der zero, quer dizer que esse número é uma raiz da função. Eu peguei 3 exemplos aqui, graficamente, para a gente entender como que a raiz se comporta no gráfico de uma função. Essas linhas aqui que estão com os números é o eixo x, ok? Aqui é o eixo y e aqui não apareceu o eixo y, tá certo? Bom, se a raiz de uma função são os valores de x que tornam essa função zero, então o ponto em que o gráfico deve cortar o eixo x é no ponto x, 0, ok? Então, toda vez que a gente pegar um gráfico e a gente analisar a estrutura desse gráfico e ver onde esse gráfico corta o eixo x, esse é o valor da raiz da função, tá? Esse ponto vai ser a raiz da minha função. Então, veja aqui nesse exemplo A. A função g de x é a raiz quadrada de x menos 4. O gráfico está aqui. Olhar para o gráfico é fácil. Quando eu olho para o gráfico, imediatamente eu vejo onde que esse gráfico corta o eixo x. Esse valor é a raiz da função. Então, no nosso caso aqui, o gráfico corta o eixo x no 4, ok? Então, 4 é a raiz de g. Ok? Olha, então, isso aqui é um pedaço dessa função, né, gente? Mas essa função ela é crescente, ela não vai voltar, então essa é a única raiz dessa função. Então, uma função, ela pode ter apenas uma raiz, né? Pode acontecer igual essa uma parte dessa função aqui que eu peguei, ó, a parte da função cosseno. Olha em quantos lugares a função cosseno corta o eixo x. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Cosseno é uma função que a gente vai estudar ainda lá para frente, tá? Mas, se eu olho para o gráfico da função cosseno, o gráfico da função intercepta o eixo x, aqui a gente só está em 4 lugares, né? Mas vocês vão ver futuramente que ele intercepta em infinitos lugares o eixo x. Então, essa função, ela tem infinitas raízes, ok? Poderia ter parado aqui? Eu poderia ter estipulado um intervalo? Poderia. Aí, nesse intervalo, eu teria apenas 4 raízes, que são essas aqui. Mas a função cosseno, ela é periódica, né? Ela não tem um intervalo definido, limitado no domínio, ela é infinito, ela vai do menos infinito ao infinito. Então, nesse intervalo inteiro, essa função, ela corta o eixo x infinitas vezes também, então ela tem infinitas raízes, ok? E essa função aqui, uma função racional, eu também peguei um pedaço dela, mas essa função é uma função que não possui raízes, ok? O gráfico dessa função não intercepta em momento nenhum o eixo x, tudo bem? Então, a gente pode ter, dependendo da função, a gente pode ter vários casos. Podemos ter uma raiz, podemos ter 2, 3, 4, infinitas, não podemos ter raiz. Então, graficamente é super fácil de identificar a raiz. Basta olhar onde ela corta o eixo x, ok? O nosso caso aqui, que a gente quer estudar com mais profundidade, é a raiz de uma função afim. Nós vimos que uma função afim, qualquer função afim, ela pode ser escrita da forma f de x igual a x mais b, não é isso? Esse a e esse b são números reais, e a gente exige que esse a seja diferente de zero para a gente não ter uma função constante, ok? Bom, o que a gente falou que é raiz? Raiz são os valores de x que tornam essa função zero. Então, vamos igualar a função a zero. Raiz. Então, vamos lá. Eu preciso
descobrir qual é o valor de x que torna ax mais b igual a zero. Resolvendo essa equação de primeiro grau, super fácil, ax igual a menos b, então o valor de x que torna a função afim zero é menos b sobre a. Ou seja, essa é a raiz da função afim, menos b sobre a. Claro que a gente não precisa ficar decorando essa fórmula, quem que é o b, quem que é o a, e jogar no menos b sobre a. Né? Basta a gente fazer a conta. Olha esse exemplo aqui. Aqui a gente tem uma função afim, né? Uma reta, uma função de primeiro grau, ok? Então, como que a gente faz para descobrir a raiz dessa função se a gente não tivesse o gráfico? Simplesmente igualava a função a zero. O valor que sai de x é a raiz da função. Então, calculando a raiz dessa função, basta fazer x menos 2 igual a zero, o x é 2. Então, de fato, 2 é a raiz da função. Olha onde o gráfico corta o eixo x, ó, exatamente no 2. Ok? Um outro exemplo aqui, uma função afim, agora decrescente, ok? Como é que eu faço para saber quem que é a raiz dessa função? Basta igualar a zero essa função. Então, a raiz vai ser menos 4x mais 12 igual a zero, menos 4x igual a menos 12, divide todo mundo por menos 4, o x é 3. Então, a raiz dessa função é 3. Né? Exatamente aqui o valor em que esse gráfico corta o eixo x. Então, encontrar a raiz de uma função afim é muito simples. É só resolver uma equação de primeiro grau. Tá? Vamos para a próxima aqui. Aqui, obviamente, a gente não tem uma função afim, correto? O gráfico dessa função é uma função polinomial racional. Na verdade, é uma função racional, né, com um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. E não é uma função afim porque o gráfico não representa uma reta, não é uma função de primeiro grau, enfim. Mas eu quero determinar as raízes dessa função. Então, eu quero saber quais são os valores de x dessa função que tornam f de x igual a zero. Então, f de x é zero para quais valores de x? Então, o que a gente tem que resolver é essa equação aqui, ó. X menos 2, 2x mais 1, menos x mais menos 3, sobre x menos 4 igual a zero. Bom, esse x menos 4 eu posso passar para lá multiplicando. X menos 4 vezes 0 é 0. Então, isso vai ficar x menos 2 vezes 2x mais 1 vezes menos x menos 3 igual a zero. Bom, por que eu coloquei essa questão aqui se não é função afim? Acontece que se a gente quiser separar essas três partes aqui em uma funçãozinha, a gente simplesmente achar as raízes dessa função. E essas partes, elas são funções afim, ok? O que eu estou falando? Por que é achar as raízes dessas partes dessa função? Porque eu tenho um produto de três coisinhas aqui, ó, que eu posso chamar de três funções, sei lá. Eu posso falar com vocês que eu tenho uma função g, que é x menos 2. Eu tenho uma função h, que é 2x menos 1. E tenho uma função i, que é menos x menos 3. Um produto de termos dá zero se e só se pelo menos um desses termos é zero. Né? Então, eu tenho que descobrir onde esse termo é zero, onde esse termo é zero e onde esse termo é zero. E isso aqui são funções afim, basta eu achar quem são as raízes. Né? Então, é só a gente igualar a zero. Ok? Daqui, x menos 2 é zero, o que implica x igual a 2. Então, achamos uma raiz dessa função. Aqui, 2x menos 1 é zero. 2x, então, é 1. O x é meio. Achamos mais uma raiz. E daqui, menos x menos 3 é zero. O x, portanto, é menos 3. As três raízes aí, ó, dessa função f grandona. Ok? Que é exatamente onde corta aqui, ó. 2. Aqui está o nosso... Opa! Aqui está o nosso menos 3. E aqui tinha que ser menos meio. Coloquei errado aqui, ó. Aqui é 2x mais 1. Mais 1. Como eu tinha colocado menos. Então aqui é mais, aqui é menos e, portanto, aqui é menos também. Está aqui o menos meio. Ok? Então, super simples, né? De verificar isso aí. Então, raiz ficou claro, pessoal?
Muito fácil de determinar. Tem funções que vão ser complicadas de determinar as raízes dela, tá? Mas funções que perpassam por funções afins são tranquilos de determinar a raiz, porque no fundo, você vai estar resolvendo uma equação de primeiro grau, ok? Agora, nós vamos estudar o sinal de uma função afim. O que é estudar o sinal de uma função? Vocês estão vendo função desde lá da introdução e tal. Toda vez que a gente fala a palavra função, o que tem que vir imediatamente na nossa cabeça é a variável y, ok? Lembrar que y é o f de x, tá certo? O que faz a gente lembrar o x? O que a gente faz lembrar o x é o domínio, ok? O domínio da função tem a ver com os valores de x. Toda vez que eu falar a palavra função, tem que me remeter aos valores de y, porque y é f de x. Então, estudar o sinal de uma função afim é determinar os intervalos do domínio, determinar os intervalos do x em que a função, em que o y é positivo, negativo ou zero, ok? Então, é isso que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Eu tenho essa função f de x igual a 3x menos 8. Eu quero saber onde essa função é positiva, onde essa função é negativa e onde essa função é zero, né? Então, basta a gente resolver uma pequena inequação, ok? Eu quero saber onde 3x menos 8 é positivo, onde 3x menos 8 é negativo e onde 3x menos 8 é igual a zero. E aqui é a mesma coisa. Quero saber onde menos 2x menos 5 é positivo, menos 2x menos 8 é negativo e menos 2x menos 8 é igual a zero. Tá? Para a gente não ter que resolver todas essas inequações, um jeito legal da gente estudar o sinal de uma função é fazer um esboço bem simplesinho do gráfico. Note que em qualquer função, galera, deixa eu pegar uma função aqui. Uma função que não seja afim. Vamos pegar aqui, ó. Essa aqui, por exemplo. Tá? Olha aqui. Pega as raízes da função, onde corta o eixo x. Eu costumo falar que as raízes elas são divisores de água da função. São onde as funções trocam o sinal. Veja bem, antes aqui dessa raiz, o gráfico da função está aqui embaixo, não está? Então ela é negativa, essa função. Ok? Entre essa raiz e essa raiz, olha, o gráfico da função está aqui em cima. Então a função é positiva, porque o y é positivo. De novo, entre essas duas raízes, olha, chegou numa raiz, vai trocar de sinal. Negativo. Novamente, chegou numa raiz, troca de sinal, passa de negativo para positivo. E assim a gente pode brincar, né? Então, as raízes são exatamente os valores em que a função troca de sinal. Então, se eu tenho a raiz da minha função, é nesse ponto que a gente vai estudar o sinal da função, ok? E, obviamente, como a gente está falando de função afim, a gente vai ter uma raiz só, então vai ficar fácil estudar o sinal da função. Tá? Então, vamos estudar o sinal dessa função aqui sem ter que resolver esse monte de equação. Vamos lá. Vamos encontrar quem é a raiz dela. Raiz 3x menos 8 igual a 0. 3x igual a 8. Então, a raiz dessa função é x igual a 8 sobre 3. Então, a gente sabe que essa função é um gráfico, é uma reta, e essa reta corta o eixo x no 8/3. Aí a gente faz um esboço mais ou menos de um gráfico. Não precisa de desenhar o gráfico, só precisa de desenhar o eixo x. Ok? Aqui está nosso eixo x. Ok? Eu sei que no eixo x, a reta tem que passar pelo 8/3. E agora eu só olho uma coisinha. Eu olho o coeficiente angular dessa reta. Eu sei que o coeficiente angular, o A, ele é positivo. Então, essa reta, na hora que eu for fazer o esboço dela, desenhar essa reta, ela vai ser crescente. Então, eu sei que ela tem que passar pelo 8/3 e ser crescente. Então, ela vai fazer alguma coisa assim, ó. Ok? Pronto, olha que legal. Aqui, imagina o eixo Y aqui. Aqui a gente tem mais ou menos a ideia do estudo do sinal da função. Por quê? Para lá... Opa, coloquei o Y em cima do 8/3, né? Deu ideia de que... Suponha que o eixo Y está aqui, tá?
para lá do 8/3, olha lá, o gráfico da função está acima do eixo x, então a função é positiva. E antes do 8/3, a função é negativa. Estudamos o sinal da nossa função. Eu costumo escrever assim, olha. Se x for maior que 8/3, então, opa, aqui ficou parecendo um 13, né? 8/3, então, e f de x é positivo. E se x for menor que 8/3, então f de x é negativo. E, obviamente, se o x for 8/3, a função vale 0. É a nossa raiz. Tá? O mesmo vai valer para esse exemplo aqui. Ó. Vamos resolver sem resolver essas inequações. Vamos lá, achar a raiz. Menos 2x menos 5 igual a 0. Menos 2x igual a 5. Então, a raiz é x igual a menos 5 sobre 2. Novamente, eu tenho uma reta, porque é uma função afim, então eu vou desenhar aqui no eixo x. Eu tenho uma reta, que no eixo x ela corta no menos 5 meios. Então, menos 5 meios. A diferença do outro problema é que aqui agora a nossa reta é decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. Então, eu vou ter uma reta mais ou menos assim, ó. Beleza? E aí, como que eu estudo o sinal da função? Agora, antes do menos 5 meios, a função ela é positiva. Porque ela tá acima, o gráfico está acima do eixo x. E depois ela é negativa. Então, estudando o sinal... Opa. Se o x for maior que menos 5 meios, então a função f é negativa. Se x for menor que menos 5 meios, então a função f é positiva. E, obviamente, se x for igual a menos 5 meios, a função f é nula. Ok? Galera, então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Um abraço para vocês e até mais.